amigos do canal Por uma Cultura de Paz, me chamo Fábio Agostinho. Decidi transmitir esses vídeos que estou colocando no canal como uma conversa que a gente possa ter, constante, repetida, franca, direta, sobre uma cultura de paz. Então, o Evangelho é uma representação dessa cultura de paz. Por isso que nesses primeiros vídeos estou fazendo uma reprodução de uma análise de um livro chamado Pão Nosso, um livro escrito por Emmanuel, e psicografado por Chico Xavier, em que esse livro, de uma maneira quase poética, nos traz algumas lições do Evangelho de forma magistral, Por isso que eu falei que é uma conversa franca, direta, sobre cultura de paz. Procurarei falar baseado nesse livro, Toda e qualquer reflexão do Evangelho deve ser levada em conta a aplicação nas nossas vidas. Não tem sentido o Evangelho teórico, teoria. O que importa é o Evangelho prático, aquilo que nós conseguimos aplicar, O Evangelho é vida, ele está vivo, ele não é apenas letras, folhas. É algo que tem que fazer parte da nossa vida. Assim como o Mestre fez. Ele não só pregou o Evangelho, como ele praticou o Evangelho. Ensinando a todos nós e deixando gravado, porque são 2023 anos do nascimento do Mestre. Em 2023 anos nós repetimos essas lições pelas religiões afora, pelo mundo afora. Ele amou, principalmente a principal lição do Evangelho que ele trouxe, o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, a amar ao próximo como a si mesmo. Por isso convido a todos a colocar esses ensinamentos do Jesus, do Mestre, na prática, por meio da caridade. Essa é a conduta mais próxima do amor. Os Espíritos nos falaram isso, mas não precisa os Espíritos terem falado. Quando você está praticando a caridade, você está revelando Deus dentro de você. Por isso eu convido vocês a conhecer o nosso Lar Francisco de Assis, que é uma casa de prática, que é uma escola, na verdade, uma escola de caridade, uma casa de amor para quem trabalha, e uma casa de amor para quem é atendido. Nosso Lar Francisco de Assis é uma instituição que alberga pessoas em situação de rua e drogadição, homens adultos, tentando recuperar suas vidas, recolocá-los na sociedade, por intermédio do Evangelho, por intermédio de várias outras técnicas médicas, mas o Evangelho é o principal deles, Por isso convidamos a todos a ser voluntários, a trabalhar com a gente, a doar o seu coração, a participar dessas atividades com amor, com carinho, verificando se essas atividades transformam as suas vidas, Hoje conversaremos com já o item 5, já passamos pelos 4 primeiros capítulos do livro Pão Nosso. Esse é o 5º capítulo, que trata sobre salários. Olha só, salário, com a passagem evangélica de João Batista, Lucas 3,14, que diz: e contentai-vos com o vosso soldo, Já trazendo essa noção do título, do tema, a certeza de que estamos fazendo o trabalho correto, a certeza de estar presente Deus na nossa vida, a certeza de que a nossa remuneração será proporcional ao que nos dedicamos a Deus, e não às coisas, e não a Mamon, e não a César. A dedicação a César já tem o seu preço, certo? Quando você se dedica a César, você tem o seu salário da terra, Mas quando o tema vem, ele está falando de outro salário, o salário daqueles que foram à vinha, E o texto diz mais ou menos, o seguinte: a resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimentos é modelo de concisão, de bom senso. Muita gente se perde
através de inextricáveis labirintos, em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que não raro convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não se mantém como mártires de representações e banquetes. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Vamos ouvindo essas palavras. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam. Dentro dos imperscrutáveis desígnios, não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Olha, não é por demasia de remuneração, não é por ganhar um salário alto, não é por ser rico que a criatura se integrará aos quadros divinos. Gravado? Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago estará mais tranquilo. Desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Contentar-se-á cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. São essas concessões do céu que importarão ao final, né? Que importarão quando estivermos diante do nosso julgamento, que é o maior julgamento, aquele julgamento que você não consegue fugir, que é feito por você próprio. Não existe juiz externo, não existe quem o condene e quem o absolva, a não ser a sua própria consciência. E essa consciência estará limpa tão quanto você se dedique a Deus, independentemente da remuneração da matéria. A remuneração da matéria é aquela que nos dá a ilusão de sermos ricos, mas que rico é esse que o ladrão pode levar essa riqueza, que rico é esse que a ferrugem pode destruir todo o material que tu tens. Não, isso não é riqueza, né? Isso é remuneração da estrutura física. A remuneração da estrutura física a gente está acostumado, né? Então a gente se dedica a uma profissão, então vai ter alto salário. Aquele que se dedica a profissões mais delicadas, que exigem mais comprometimento. Esses comprometimentos, eles chegam a provocar e causar doenças no corpo físico e na mente e nas emoções. Por quê? Porque você se dedica um grau de responsabilidade bem maior, então você é cobrado muito mais. Então ele fala assim, ó, a obreiro que quer ganhar o salário de ministro, sem perceber que o ministro ele tem uma responsabilidade que é 10 vezes maior do que a dele. Então certa vez eu estava indo viajar e no táxi, o taxista olhou para mim, era bem mais moço, bem mais novo, ele disse assim, e doutor, vida boa, né? Indo para o aeroporto. E aí não percebia o meu irmão que aquela vida estava sugando as minhas energias, né? Aquela vida, ela me tirava a presença dos meus filhos, né? Eu não estava ali naquele momento porque eu estava trabalhando para a estrutura física, eu estava trabalhando para César. E todo esse dinheiro que eu recebi desse período já foi consumido. Por quê? Porque o dinheiro é uma energia. Dinheiro não é nada concreto. Dinheiro, riqueza, é uma energia que passa, que é cíclica, assim como tudo na Terra. Tudo na existência física é cíclico. Vem e passa. Caímos na ilusão de querer segurá-los com as nossas mãos. Isso é ilusão que nos torna doente, que nos adoece, né? E o salário que se está falando, né, o que se está buscando demonstrar é
a remuneração verdadeira dada por Deus, a remuneração que o fará rico, não aqui na terra, mas o fará rico diante do reino dos céus, que é a entrada na casa do Pai. Ele diz assim, ó, não é por demasia de remuneração, ou seja, por salários altos, né, que a criatura se integrará nos quadros divinos, né? Então ele delimita bem isso. O que é de Deus é de Deus, o que é de Mamon é de Mamon, o que é de César é de César, né? Não existe divisão. E eu procurei realçar também nessa análise desse item, desse capítulo 5, né, que trata dos salários, a parábola do trabalhador da última hora, né? E aí, em que o reino dos céus, né, é dito na parábola, né, que o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada, né, para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores, né, esse patrão, uma moeda de prata por dia de trabalho e os mandou para a vinha, para o trabalho. Às 9 horas da manhã o patrão saiu de novo. Viu que outros que estavam na praça e os chamou. Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo, ao meio-dia, e às 3 da tarde, e fez a mesma coisa, né? Chamando, atraindo aquelas pessoas para o trabalho, e dizendo que pagará um salário justo. Quando chegou à tarde, o patrão disse ao administrador, chama os trabalhadores e paga-lhe uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados por primeiro, e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a eles, amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o que mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito a fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Veja que a parábola traz esse sentido de justiça, né? O que às vezes a gente acha que é justo, a gente na realidade está fazendo a comparação com a coisa material. O que é justo para César é diferente do que é justo para Deus. Porque Deus sempre paga com abundância toda a vida terrena. Veja o sol nasce todos os dias para todos de maneira igual. Seja aquele que é multimilionário, seja aquele que é multimiserável, o sol nasce. Seja para aquele que contém virtudes, seja para aquele que contém pecados. O sol vai lá e nasce e nos concede a vida. Deus dá com abundância. Diferentemente de César. César utiliza um referencial de justiça totalmente diferente da divina. O referencial de justiça de César diz respeito aos maiorais, aos que têm mais força, aos que têm mais inteligência, aos que têm mais perspicácia, né? Então César usa um referencial, Deus tem outro referencial. E o universo divino, ele nos leva a esse senso de justiça, né? Não importa o que é pago ao que está ao meu lado, ao vizinho, importa que eu fiz a minha parte e trabalhei. Então, utilizar a referência de justo para com Deus, utilizando o parâmetro de César, é bobagem, não é verdade. Então, é isso que o texto nos traz, a possibilidade de indagar sobre se temos trabalhado da maneira correta, se temos insistido no nosso trabalho para com Deus. E deixo, finalizando essa nossa pequena análise,
Um convite para vocês, venham trabalhar conosco, façam parte do nosso Lar Francisco de Assis. Acesse o canal, @nosso Lar Francisco de Assis. Curta o nosso vídeo, que é muito importante para a divulgação dessa cultura de paz. O que pretendo aqui é chegar ao máximo de pessoas possível, que essas pessoas possam abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos, abrir a sua boca, encher o seu coração de coisas boas, para que saiam por essa boca coisas boas. Fiquem em paz, Deus nos abençoe a todos, até o próximo vídeo.